Então a senhora acha que às vezes um Exu vem todo arcado, porque é o arquétipo que se vê na imagem do Tiriri, é mais da condicionamento da cabeça do médium? Não é porque o Exu em vida era manco que o Exu tem que vir manco. Claro. Se de repente Maria Rosa tivesse perdido um braço, eu tinha que vir assim. Sim, entendi. E depois dizem que Exu e Pombogira são regredidos. Regredido é os pensamentos e as ilusões das pessoas. E sobra para nós escutar tantas patifarias. Espírito inferior que faz trabalho de amarração. Pombogira, sobretudo. Espírito inferior é aquele que aceita a vingar aquilo que não cabe ser vingado. Espírito que se é comprado com nada. Só que esses espíritos, eles se iludem, porque eles estão colocando peso nas costas. E contra a lei, não é assim? Vocês já sabem melhor que isso. Não encontrou a doutrina suficiente. Então eu nem me englobo nesse mundo desses espíritos. Claro. Se eu tenho já o meu entendimento, por ter passado por tantas fases de direcionamento, não me englobo nesses. É o livre-arbítrio. Eles têm as escolhas. Fácil. É aquilo que eu te falei lá atrás. Existem espíritos que acham que tá bom assim. Realmente. Não querem o mais. Claro, entendi. Não estão dispostos a fazer por merecer. Água parada, fede. Porque água com vida ela corre. E encontra, é como o rio que encontra o mar. Sempre em corrente. Por isso que fala corrente. Por isso que se fala corrente de espíritos. Corrente. Sempre em segmento. Nunca parado e muito menos voltado. Claro. Agora, a senhora fala, eu não sou assim, eu não sou nada disso, mas é que a senhora é uma mestra. Mas não nasci no plano espiritual, mestra. Lá. Isso eu já falei. Sim. Para eu alcançar esse chapéu, essa cobertura, Maria Rosa nos primeiros incorporamentos não usava esse chapéu. Não usava nada. E até mesmo para beber, tive que ter autorização. Passei a usar uma coroa e uma capa dourada, por fundamentos, nunca por invenção. Claro. Não adianta um espírito chegar e falar, eu quero isso, se não explicar o porquê daquilo. Porque se tudo é um instrumento. Claro. Fui muitas vezes julgada, está inventando, isso é obra da matéria. Mas e os fundamentos? Se são passados. Não estou para provar para você, estou para provar para o meu superior espiritual. Então, se eu ganhei um mérito... Entendi. A senhora diz, olha, eu quero usar um chapéu bonito, mas é por causa disso, daí ele vai dizer, autorizo. Nossa conversa se iniciou como foi a minha história. Sim, isso mesmo. Não foi? Sim, foi. Daí já começa o fundamento. Passei por planos e planos. Hoje eu me visto como eu me vestia. Ganhei o mérito de me vestir como senhora. E é assim que eu gosto de ser tratada, senhora. Enquanto tantas mulheres, se você falar senhora, elas se ofendem. Eu faço questão de senhora. Sim, senhora. Agora, como é que é as emoções de uma mestra como a senhora? As coisas que a senhora faz questão, sobretudo no relacionamento com as pessoas. Obviamente é uma questão de relacionamento, de politesse, mas se alguém trata a senhora como pombogira e não como senhora ou mestra, a senhora fica irritada? Fico me irritada se alguém chegar e falar boa noite, puta. Não gosto. Não sou. Fora isso tudo, pombogira, por que eu vou? Foi nesse plano que eu nasci. Tenho honra de falar, sou pombogira Maria Rosa. Claro. Nesses trabalhos que estamos fazendo, tanto o Exu como o pombogira estão sendo vistos da maneira correta como eles realmente são, porque eles mesmos estão dizendo como eles são.
Então a senhora acredita que o ouvir falar e o estudar é uma coisa diferente, que ajuda a pessoa a não ficar mistificando e achando coisa? Porque existe muito achismo, infelizmente. As minhas palavras vão ser ouvidas. Para muitos servirão, para muitos ensinarão e para muitos ofenderão. Até então eu cumpri as minhas palavras. Porque até mesmo nessa lua, eu estando aqui diante de você, é uma missão. Claro. Porque senão eu não teria o direcionamento de incorporação. Incorporação é cumprir missão. Então a minha parte eu estou fazendo. Não importa o que falarão. Sim, senhora, claro. Logicamente que ficarei feliz para aqueles que as minhas palavras servirem e cumprirem a espiritualidade da melhor forma. Sim. Claro. E a senhora falou um pouco sobre estágios de iniciante. Então, não adianta o médium que incorpora uma pombogira dizer, olha, a minha pombogira aqui é um chapéu. Vou dar um chapéu para ela porque ele gosta dela, ele quer dar um presente para ela e não entende toda essa magia e permissão do astral que existe por trás do chapéu de cada elemento. E se aquela pombogira não trabalha com o chapéu? Lá. E se aquele Exu não trabalha com a cartão? Você quer ofertar? Toda oferta se é recebida, mas não significa que vai ser trabalhado com aquilo. Então nada melhor que se perguntar: o que a senhora gostaria de presente? Que eu presentear a senhora. Entendi. Logicamente que vai ser pedido algo que eu vou usar. Claro. A senhora, nesses planos que passou de estudo, a senhora certamente deve ter estudado que a nossa mediunidade ela tem um estágio de consciência, semiconsciência e inconsciência, não é? Sim. Às vezes é difícil para o médium estabelecer a diferença, sobretudo quando ele é consciente. Semiconsciente ainda vai, um pouco o espírito ajuda. Mas quando ele é mais consciente e ele tem aquelas visões de pombogira bonita e aquilo acaba entrando no subconsciente dele e ele externa. Porque é consciente, às vezes ele fala, vou me vestir assim. As pessoas que estão se relacionando com aquele médium devem perguntar: para que serve esse chapéu da pombogira? Qual que é a magia desse chapéu, dessa coruja? Nem todos, porque como eu falei, o fundamento só se é passado daquele que tem o grau para recebê-lo. Né? Herói é segredo. Então, diante de um zelador, você tem uma ligação de fidelidade. Seu zelador conhece mais do que você. Aí você diz: olha, eu sonhei com o meu Exu se vestia assim, usava assim. Você vai perguntar ao seu dirigente: isso se procede? Seu dirigente, com o mentor espiritual dele, vai entrar em ligação com o Exu para saber se realmente aquilo não foi criado por você ou se faz parte de fundamentos do seu Exu. Nossa, isso resolve de maneira mais prática. E tudo através do processo de respeito às hierarquias. A senhora do mundo espiritual vê ou já ouviu falar que existe muito desrespeito nessa frente das hierarquias nas casas de Umbanda? Que existe o quê? Desrespeito das hierarquias, dos processos necessários para chegar ao conhecimento, para chegar a usar uma roupa, um brajá, uma guia. Eu não ouvi falar. Presencio. É a pressa. A ansiedade. Que é tudo sem saber de nada. O mundo espiritual não é uma fantasia. Mas o mundo espiritual é muito perigoso. Perigoso? Perigoso. É o oculto. Claro. Você consegue ver quem está do seu lado? Não, espiritualmente? Não, mas você pode criar. Do meu lado está um espírito assim. Olha, eu senti um arrepio. É tal espírito. A não ser que você tenha evidência, e é como eu falei, nem tudo é tão belo.